Então, vamos falar desse jogo, porque é um jogo cheio de polêmicas. Eu falo aqui que o Corinthians é o time mais prejudicado do Brasil, vocês tiram sarro. Depois eu vou trazer o levantamento aí. Mais um jogo. Mais um jogo. Mais um. Você dá risada, né, Sormani? Eu vou trazer o levantamento aqui. Você assistiu o Corinthians ontem? Aquela história do Milton Neves, ele fora do apito amigo, apitão. Cara, o Milton Neves, ele é um gênio do marketing, né? Ele é um cara que vai muito bem nisso, né? Então, eu tiro o chapéu... procede isso, então? Eu tiro o chapéu para ele com relação a esse sentido. E eu também sou da zoeira pra caramba. Adoro isso. Adoro a brincadeira. Então tem a hora da brincadeira, mas na hora de falar sério, eu vou falar sério. O Corinthians é um dos times mais prejudicados. É o time que tem mais lances revistos pelo VAR, inclusive no Brasil, nesse ano. E mais uma vez ontem aí aconteceu o que aconteceu. E engraçado que dessa vez não tem chilique de ninguém por parte do Inter, né? É sempre assim, né? Mas o que você viu ontem no Beira-Rio, Quesada? Primeiro eu vi um técnico que está insistindo com um jogador que não pode vestir a camisa do Corinthians e não tem nenhum tipo de perseguição aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra o Kaká. Acho que o Kaká construiu uma carreira que ao final dela ninguém vai lembrar o que ele fez no futebol, porque ele não fez nada. Então, aí ele que fique com os amigos dele, ele que curta bastante os churrascos de fim de semana com os familiares e tal. Não tenho absolutamente nada contra o Kaká. O Kaká é o tipo do jogador que não se garante, fraco tecnicamente. E aí, quando o time vence, ele ficou com aquela bunda lá, sentada na cadeira, lá no banco de reservas. No banco de reservas, aí ele vai lá e faz o poropopó e leva uma faixa PNC na mídia, entendeu? Essa babaquice aqui, né? E aí, como o clube não tem comando, cada um faz o que quer lá, né? Desde o Kaká passando pelo Memphis e mais alguém que esteja fazendo alguma coisa errada que a gente não sabe. Então, o jogador se sente dono do pedaço e faz o que bem entende. Agora, o que ele mais deveria fazer, que era treinar e melhorar posicionamento, passe, cobertura, saber que não pode dentro da área, por mais que não tenha esse ato realmente condicionado o árbitro a marcar o pênalti, nunca se coloca a mão de ninguém, em ninguém aqui, dentro da área. Nunca. Só juvenil faz isso. Ainda mais no futebol hoje que você tá pegando tudo você pega. E ainda mais num lance que o cara não tá nem com a bola dominada, não tá nem... E foi esperto o Bruno Henrique. Claro que foi. Foi espertíssimo. Aplausos para o Bruno Henrique pela malandragem. Você tá aplaudindo a malandragem? Sim. Porque o futebol também é feito tem que ter um pouco de malícia, senão... É a malícia do futebol, entendeu? Então... o culpado pela derrota contra o Flamengo tem um nome. Quer anular esse gol? Yuri Alberto. Yuri Alberto foi o culpado pela derrota para o Flamengo. Ontem, o culpado atende pelo nome de Dorival, que insistiu na escalação do Kaká. Lembro do Mário Sérgio falando, não sei se é a frase dele, mas ouvia muito dele. Jogador ruim quando você tem no elenco, uma hora você tem que escalar. E você vai obrigatoriamente escalar. Ontem ele escalou. Mesmo tendo o João Pedro Tchoca no banco, ele poderia ter colocado o Tchoca desde o início, ele preferiu colocar o Kaká e o Kaká fez essa bobagem aí. Dito isso, o jogo era para ter acabado. Já tinha passado os acréscimos. Isso também é importante salientar. Então, isso eu tava vendo o jogo do Santos, eu não vi o final, tava conversando com o Alfinete. O juiz deu 5 de acréscimos? 5, é. Ele terminou o jogo com o gol 51 segundinhos foi o pênalti. Então, tudo bem. Não tá errado. Quando você dá 5 minutos de acréscimo, não significa que você tem que acabar quando bater 5 minutos. Você pode acabar com 5:55. Você não pode atingir o 6º minuto. Entendeu? Não, mas isso é o quê? Não, mas só se pergunta conversar com qualquer árbitro, eles falam... Eu não sei. Isso eu já conversei com árbitros, vocês já me disseram isso, entendeu? Você não pode deixar chegar no 6º minuto. Ou pode, velho. Entendeu? Ou pode. Mas o 5º minuto, ele se completa com 50 minutos, entendeu, Sormani? Porque assim, quando dá os 45, você já teve os 45. Então, vamos fazer a conta, ó. Faz sentido o que você tá falando. 47, 48, 49, 50. Mas eu tô dizendo pra Tudo bem, vocês, também não são 30 segundos que vai. Também não podia dar esse mole, né? Mas tudo bem, mas ele só deixou bater o lateral também lá, porque era o time da casa. Que tava pressionando, tentando fazer o gol, e deixou bater Que, o aliás, lateral. continua melancólico, Entendeu? né? Ele só deixou... Do Inter... Fala, Isa. Não, o Inter continua com um futebol melancólico, a torcida muito incomodada com o que o Inter vem apresentando.
E acho que do lado do Corinthians Olha que- fica muita frustração, né? Porque seria, querendo ou não, um desafogo. Esse menino aí, o Guinegão, são 5 gols em 13 jogos no profissional. Ele não é o titular da posição quando o Corinthians tem todos os jogadores à disposição, mas olha, Esse eu gol vou te foi falar, anulado viu? também. Bem polêmico. Porque Aconteceu aí? o Guinegão, ele tem uma eficiência impressionante. Se a gente for pegar os mas tava jogos muito em que ele esteve à disposição e joga e começa como titular, é um menino ainda de 18 anos e, enfim, que tem, em alguns momentos, aí até salvado o Corinthians. Né? É verdade. O árbitro é o Rodrigo Pereira, tá? Rodrigo Pereira de Lima. É, um gênio. Ô, Quesada, os lances polêmicos aí. Vamos lá. O lance lá do Hugo marcando impedimento, ali é só na imagem. Aí a imagem você pode... Você vai discutir a imagem? Eu discuto sempre a imagem, mas é um negocinho à frente, entendeu? Eu não acredito nessas linhas. Eu ia comentar sobre Eu isso nunca também. acredito Eu nessas achei as linhas. câmeras do VAR horrorosas ontem. Sempre são Mas horríveis. sempre mas são. isso- Mas em todos os jogos é complicado. Hoje em dia tem é câmera complicado. 4K, sei São lá o câmeras quê, horrorosas. Por isso que cara. a gente fala sobre a implementação do semiautomático, né? É mais caro? É mais caro. Mas aí você Do ano viu, que vem a vai gente... ter, né? Vai ter. Vai. Sim, vai ter. Porque a gente teve a amostra do Mundial de Clubes, né? Que foi agora muito próximo, foi nesse ano. Que maravilha, né? Não dá nem tempo de você comemorar, não comemorar. É impedimento, acabou. Pode parar, parou o lance. E é uma tecnologia Hugo muito que- necessária. ela nem é Pegou tão o pênalti, cara, né? mas não pegou. Então. Ela nem é tão cara, é que... É muita E eu câmera, acho que muito isso também não sensor, é custo, isso daí é um investimento, Claro, entendeu? claro. Porque a ideia da tecnologia é você fazer o quê? Você diminuir cada vez mais erros que podem mudar a história de um jogo, tá? Essa é a ideia. Aí os mais antigos vão falar, não, mas é legal a discussão do boteco, senão acaba a discussão do boteco. Não acaba. Mesmo com a tecnologia vai ter a discussão Você do discute boteco. a decisão da tecnologia. É isso A daí. discussão do boteco não pode ser mais importante. que Não pode, eu também acho, Não. também. E também Pode. nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ontem o Vitor Roque fez um segundo gol dele, né? Que seria o 4-0, que estava impedido mesmo, e seria um golaço. Mas se você for ver, o ângulo que o VAR pega para analisar e traçar as linhas é um ângulo Não, tá, péssimo. realmente isso de aí lado. é Tava péssimo. impedido mesmo, mas assim, é péssimo o ângulo, não é o melhor Bela ângulo jogada pra essa daí, analisar. hein? Que domínio. Olha, domínio. Hugo pra A patada do Mateuzinho, Mateuzinho. E Olha o desmarque cruzamento. do Guinegão, Guinegão também é muito muito bom. E ele Muito continua jogando com a camisa escrito Guilherme atrás. Mas a gente nunca ouviu ele falar o que ele quer, né, Sobre, Sormani? né? A gente tem que pensar nisso também, né? Esses números são legais, hein? E seria interessante se um dia ele falasse. Pô, você tá lá toda hora, pô. Pergunta pra ele. Mas eu não tenho acesso a... Eu vi a Poderada? estatística Pergunta pro que eram assessor. 13 jogos. Quem é o Aí tá assessor? dizendo 9. Eu não tô indo credenciado É para no zona segundo mista. semestre. Guinegão é líder de participação em gols do Corinthians no segundo semestre de 2025. Isso é uma estatística como é que se fala? Tá Estarrecedora. Estarrecedora. Porque a gente tem no elenco Memphis, Depay, Garro, Garro... Yuri. E... Alfinete, agora também é fácil elogiar o Guinegão. Eu tô defendendo a base já há um tempão, modéstia à parte aqui. Eu tenho dito isso. Eu sou um dos maiores perseguidores dessas contratações absurdas que o Corinthians faz. De Héctor Hernandes, Pedro Raul, Pedro Henrique. O Thales também está entrando nessa minha Já entrou análise. faz tempo. Já entrou há muito tempo. Eu acho que para um clube que tem tantas dívidas, tem muito dinheiro, mas tem tantas dívidas, dá para fazer algo competitivo sem gastar todo esse dinheirão que o Corinthians está gastando, entendeu? E eu falo só do Memphis, né? Eu falo de muita gente que passou pelo Corinthians e ainda está. Por exemplo, o Coronado. Pô, o Coronado, gente, ganhava 2 milhões de reais no Corinthians. Ele foi pra onde mesmo? Foi pro inferno. O Guinegão, ô senhor, mas você sabe quanto que ganha o Guinegão? O Guinegão não... Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Foi pro inferno. O Guinegão, se ele ganhar 100 mil reais, não é verdade, Isa? Se ele ganhar 100 mil reais... É muito. E quem é que entrega mais? O Guinegão. Por quê? Porque é o prato de comida do cara. O cara precisa ajudar a família. O outro lá, o Coronado, ele veio com 56 malas da Arábia Saudita. E quando o Quesada fala 56 malas... São 56 malas não mesmo. É uma hipérbole. Aí o cara não treinou os 2 primeiros dias porque uma mala parou não sei aonde. Cara, não dá pra fazer futebol desse jeito, entendeu, cara? E não sou eu que tô falando. É a história do futebol que diz isso, cara.
Não sou eu que estou inventando essa história. Brilhante. É a É isso história aí do mesmo. futebol, cara. Não Ótimo. adianta. E eu falo para você, o senhor Mani me conhece há mais tempo aqui. Nós temos 5 milhões de seres humanos vivendo na zona leste da capital paulista. Você pegar 1% desse número e 1% desse 1%, não é possível que você não encontre um zagueiro que um dia virá a ser jogador de seleção, um centroavante que um dia virá a ser jogador de seleção e um meio-campista que pense que tem um mínimo de cerebelo para criar alguma coisa no meio-campo. Não é possível. Será que o Corinthians não consegue fazer uma escolinha de futebol na Zona Leste? Em vez de ficar gastando dinheiro com Memphis Depay, Realmente. com Hector Hernandes. Ó, se a gente marcar uma peneira Pô, não é pra amanhã, possível, não é aqui possível, no cara. campinho, aqui do lado da Radial, Vai aparecer coisa melhor. e aí a gente falar assim, ó, vamos precisar de um zagueiro melhor que o Kaká pra jogar no final de semana. Eu tenho Vai certeza aparecer. que nós encontramos Mas sabe um cara qual lá. que é o problema? Que a É lógica de certeza mercado absoluta. Então da pronto. formação de atleta no Brasil hoje é demanda de uma lógica de mercado de vender para a Europa, cara. Não, e empresários que dominam. Vocês sabem como é que funciona isso? Claro. O empresário, viu, senhor Mani, vai lá na base de qualquer time e vê o moleque bom. Aí ele avisa o cara, ó, esse daí é o bom. Sabe o que o clube faz com o moleque bom? Manda embora o moleque bom e fica com o ruim. 6 meses depois, esse empresário já assinou o contrato com a família do jogador e esse moleque volta pelas mãos do empresário. Se vocês que dominam o futebol, viu, CBF? Samir, vocês que falam que querem fazer algo diferente no futebol, vocês, presidentes de clubes que batem a mão aqui no peito, não, porque o futebol... Tia Leila, que fala de fair play financeiro, o Flamengo, que está querendo mais dinheiro da TV. Se vocês realmente quisessem cuidar do futebol brasileiro, vocês cuidariam a partir desse prisma, tá? Parar de deixar o empresário mandar na base dos clubes. Não sou contra o empresário, tá? Eu acho que alguém tem que cuidar da carreira de alguém. Ok, existem os bons e os ruins. Mas o empresário... No Corinthians tem empresário que manda na base. Não, tem Aí- empresário que tem empresário. Que tem empresário do empresário. Não, então é o seguinte, esquece. No Palmeiras... acho Agente que- do agente. No Palmeiras, É empresário acho que do isso é mais empresário. estruturado. Deu a quebrada o Palmeiras. É. O empresário vai negociar lá. A Leila não deixa essas coisas acontecerem. Não deixa. Ah, João Paulo Sampaio é João o Paulo também. nome, né? Do... No Não, mas Corinthians, o aqui não empresário tem, vai lá trabalho negociar, Sim. ele fala com o meu empresário.